Bom, pessoal, estamos aqui novamente, eu, Carlos Azeitona, e o professor André, de Geografia do projeto Entenda BNCC. Bom, professor, estamos aí quase na metade, né, da nossa entrevista. Professor André, no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, né, que é o primeiro e o quinto ano, né, temos aproximadamente 56 habilidades, né? A priori pode parecer uma coisa gigante, mas vamos com calma. O que o professor poderia destacar, né, na prática dos professores, em especial as séries iniciais, né, os anos iniciais, né? Lembrando que nos primeiros anos eles ainda não são, no geral, né, ainda não são alfabetizados, professor André. Isso aí. Eu vejo a seguinte forma, assim, sabe, Azeitona? Aqui começa, como eles não são alfabetizados, começa a alfabetização geográfica. Então, até esse termo é utilizado na base. Então, ele coloca que eu preciso alfabetizar o aluno. Então, o aluno deve saber responder algumas coisas ligadas à geografia. Então, começar a entender a questão dos conceitos, as mudanças, a questão da alfabetização cartográfica. Aparece termos mesmo que o aluno deve ser alfabetizado cartograficamente. Porque quando a gente fala em alfabetização, muita gente pensa só em português e matemática. Não, mas são todas as disciplinas que acabam acontecendo ali, principalmente geografia. Então, eu preciso trabalhar com eles dessa forma que eles vão conseguindo, digamos, conhecer os conceitos geográficos, sabe? Como que eu vou fazer isso? Através de atividades práticas, porque ela não pode ser uma atividade descritiva, e eu vou trazendo para os alunos atividades que ele vai relacionando em escala. Então, quando o aluno está lá no terceiro ano, eu vou começar a falar com ele do bairro dele, da cidade, da casa dele mesmo, vou levantando hipóteses ali, e daí ele vai tendo dúvidas e eu vou tentando solucionar ali a partir do conhecimento de geografia. Só fazendo um parênteses aí, né, professor? Nas habilidades, pessoal, dos anos iniciais, primeiro e segundo ano, no caso de geografia, fica bem claro, né? Só relembrando também a questão dos códigos alfanuméricos, né? Já que estamos falando de habilidade. EF, pessoal, educação, ensino fundamental. 01 é do primeiro ano, 02 do segundo, né? A questão de as iniciais de geografia e, é claro, a sequência numérica 01, 02 e tal. E a primeira, professor, diz lá, descrever características observadas em seus lugares de vivência, moradia, escola, etc., e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. A primeira habilidade já traz isso, né? E aí, claro, identificar e relatar, observar e descrever, né? Então, você vê que no primeiro ano é muito identificar, relatar, descrever, isso, né? Isso aí. Na verdade, isso vai permanecer até o terceiro ano do fundamental, que é uma coisa para ele conseguir identificar. Então, eu vou trabalhando as competências ali, de acordo com os eixos. Então, o que vai acabar, melhor, as unidades temáticas, vai ter as competências e vai ser todas elas bem identificar, descrever, reconhecer. Então, por exemplo, ele tem que identificar os aspectos naturais do seu bairro, reconhecer, por exemplo, lá, se é um ambiente rural ou urbano, descrever, por exemplo, o caminho da sua casa até a escola. Mesmo, né, também relacionar, né, pessoal, a questão de relacionar, que o professor comentou, as relações, né, entre as pessoas, né, e grupos sociais, isso, né, também. E daí, ele coloca até, tem não me lembro em qual agora aqui específica da habilidade, que parece identificar as diferenças das pessoas mesmo, culturais, sociais, porque quando ele chega até o terceiro ano, é o primeiro contato social que ele tem fora da sua família. Então, ali a gente comenta isso, então ele vai ser alfabetizado, então ele tem que saber identificar, descrever. Somente vai aparecer alguns verbos, Azeitona, aqui de relacionar, explicar, solucionar a partir do terceiro ano. Então, olha como que é legal. O conhecimento geográfico ficou bem em escala. Então, primeiramente, o aluno tem que saber identificar o que é um rio. Sim. Então, ele vai saber identificar, ver se o rio está poluído ou não, se o rio está
bom para nadar, se o rio tem vida, se não tem. E daí, conforme o caminho, por exemplo, lá no 5º ano, ele tem que saber me explicar, por exemplo, como que eu vou despoluir aquele rio. Então, o que acaba acontecendo? Ele vai aumentando em escala o conhecimento da geografia, dos aspectos dele nesse sentido aí. E também dá para usar essa questão de meio por fotos, né, professor? Aqui em desenhos, planos, o professor falou maquetes, né? Sim, também, né? Na verdade, daí o que acaba acontecendo, como que é uma alfabetização, a base coloca tem que ser uma coisa prática. Como que eu posso ser prático isso? Então, fazer atividades manuais, que eu acabo, não só manuais assim, que eu tenha que recortar, pintar. Sim. Com o avanço da tecnologia em geografia, eu vejo, Azeitona, que às vezes ficou meio com medo de fazer algumas coisas que eram comuns, mas no passado. Por exemplo, o aluno tem que desenhar um mapa. Há algum problema em desenhar um mapa? Não. Ele também pode adaptar a tecnologia. Por exemplo, hoje você pega lá, tem aplicativo no celular, tem o Google Maps, tem o Paint, são várias ferramentas dentro da tecnologia que eu posso fazer a mesma atividade, só que agora mais moderna. Até colocando os pequenininhos, né? Como nós estamos falando dos anos iniciais, né? Nada impede de usar qualquer aplicativo, né? Assim, que tenha no seu computador, notebook, na escola, né? Sim. Que tenha, claro, provavelmente as criançadas não vão estar com celular, né? Sim. Nesses anos iniciais, mas dá para fazer no computador, né? Tipo assim, tente representar essa figura no computador e não entregar aquela coisa já pronta ali para ele, só para ele ficar desse vai ali pintando, e assim, rabiscando. porque tem que ser uma coisa manual. Posso trabalhar no primeiro momento, por exemplo, lá que ele posso trabalhar das duas formas. Olha, isso que é legal, como que a base quer que a geografia seja prática, posso trabalhar das duas formas. Posso entregar para ele um papel, pedir para ele desenhar, recortar? Sim, agora fez dessa forma. Agora vamos colocar na parte tecnológica. Você vai pegar esse desenho que você fez, esse mapa, ou da paisagem que você observou, e você vai tentar fazer ali. Ou, por exemplo, eu posso fazer diferente. E ele já se torna observador também, né? Sim, que é identificar a paisagem, é um conceito ali de geografia, ele está sendo alfabetizado. Então eu peço lá, vamos pegar agora, vamos tirar fotos. Tira foto pela escola, e daí eu pego e falo, agora, a partir da foto você vai começar a identificar aspectos naturais, culturais, e você vai desenhando. Olha, unir a tecnologia e o tradicional. Certíssimo. E assim, ficou uma coisa prática, sabe? Não ficou aquela coisa descritiva, porque daí a partir daí o aluno pode ir levantando questões, dúvidas para a gente comentar sobre isso. Que daí também ele não fica restrito, né, professor? Somente aos lugares de vivência, né? Então, por mais que você use, né, mas quando aparecer em livros didáticos ou em filmes, seja lá o que for, ele ter já esse aprendizado, né? Sim. Você não ficar somente, você não falar assim, só o teu contexto. Claro, o contexto é importante para ele ter a base para progredir, né? Umas coisas mais complexas, como eu já dizia, as outras competências. Eu comecei a falar que eu posso trabalhar em escalas. Então, eu posso mostrar, por exemplo, lá um vídeo sobre a vegetação lá na Ásia. Posso. E a partir daquele vídeo, por exemplo, posso pedir para ele desenhar a vegetação. Ó, você viu que lá na Ásia é dessa forma. Como que é a vegetação aqui no Brasil? Como que é a vegetação aqui na região que você está, no estado que você está? Então, observe isso assim e você vai estar atrelando esse conhecimento com ele. E vai ser uma coisa prática. Ele não vai ficar apenas decorando, aquela ali é a vegetação da Ásia. Ele vai conseguir relacionar. Opa, mas por que é lá? Porque ele é onde que está, é uma posição geográfica diferente, o clima vai ser diferente, o solo, e dele vai criando hipóteses e dúvidas, e você vai resolvendo. Ele vai formulando, né? Formulando isso, que ela coloca bem isso, porque na verdade a ideia é colocar um problema para o aluno ali. Virar investigador. Virar investigador, ele começar a identificar e relacionar. Porque daí quando ele começar a ficar mais velho, ele vai ter que aplicar soluções. Sim. Até se vê mesmo com os verbos utilizados nas habilidades, Azeitona, vai nessa progressão. Então você começa ali muito a identificar, ali, reconhecer, escrever, e depois tem que aplicar, explicar, relacionar, começa a ficar mais nesse sentido. É aquela, como o professor acabou de comentar, né, pessoal? É claro que a base, em nenhum momento, informa que usou a taxonomia de Bloom, né, na questão dos verbos, mas é bom vocês darem uma analisada nos verbos, né? Dos mais fáceis aos mais difíceis. Sim. Né? Porque não adianta você começar a usar... Claro, nos anos iniciais o aluno não vai ler, obviamente, mas a sua atividade, professor, a sua prática didática vai estar relacionada com esse verbo que está solicitando, né? Então, se manda lá você identificar, né? Então, você vai ter que fazer alguma atividade,
né, dessa atividade fazer com que os alunos identifiquem. Isso É claro aí. que você vai pedir para o aluno identificar. A avaliação, como o senhor está dizendo, né? Claro que vai ser o professor observando as atitudes daquela criança, Isso né? aí. Você pode fazer, por exemplo, lá um cartaz com eles. Vamos trabalhar população. Então, por exemplo, a cada um da sala de aula, são às vezes salas pequenas, né? Traga uma fotografia da sua família. Sim, E daí você vai colar a fotografia e agora você pede para ele, por exemplo, identifique as diferenças. sim. E daí o aluno vai falar, ele é mais, por exemplo, ele é mais moreno, esse aqui é mais branco, esse aqui é mais alto, esse aqui é mais baixo. E você vai começar a falar sobre a questão da população. Daí você pode falar a formação, a questão, por exemplo, por que a família dele é pequena, a tua família é grande, então você vai falar sobre a questão da estrutura da população. Olha, perceba que você pode, com atividades práticas, trabalhar muita coisa. E lembre-se que não é uma coisa fechada. Sim. O importante é que o aluno saiba atingir aquele conhecimento específico no final que você trabalhou, a competência, o eixo e a habilidade. Não adianta também trazer, né, professor, fotos ou talvez alguns materiais didáticos já trazem, né? Zonas rurais da Amazônia, por exemplo, né? Por uma criança urbana sem ela ter conhecido ainda a sua zona rural em torno dela. Sim. Daí o que acaba acontecendo é que você poderia partir da questão de escala. Então você pode partir já lá. comentou várias vezes a questão de escala, isso é importante. Ela deixa bem essa questão assim aberta, assim, sabe? Nessa questão que você pode ir trabalhando assim, tentando sempre, ou você vai do maior, por exemplo, ela trouxe lá a paisagem rural da Amazônia. Então vamos procurar aqui na região onde que tem. Por que na sua região aqui o preço da banana é mais barato? E você pode fazer questionamentos com os alunos. Ou melhor, deixar que eles façam o questionamento. Sim. Então, por exemplo, vamos ali perto da escola, tem uma feirinha. Vamos identificar o que tem ali? Da onde que veio? Você vai perguntar pro cara. Vamos tentar procurar onde Vamos que é. procurar umbu? Daí vai ver, mas o que é umbu? Não tem umbu aqui, né? Agora chega no norte do país, nordeste, é tão comum essa fruta, né? Agora virou aqui, né? Antigamente não se falava tanto em açaí, né, professor? Sim. Né? No Nordeste é padrão, no Norte é padrão. Eu sou apaixonado por açaí, mas não o açaí do Sul, que o povo faz, né? Coloca um monte de coisa, virou até coisa de academia, né? Para mim, o açaí tem que ser com farinha mesmo, né? Isso aí. É aquela farinha torrada do grão grande ainda. Né? Então, você começa a perceber o entorno, né? Sim, e o que acaba acontecendo muitas vezes é procurar essa diferença com eles. Que nem a questão, você falou aqui da feirinha e ali, a questão, por exemplo, da mandioca. Na nossa região a gente fala mandioca, um pouco mais para cima a gente fala aipim, depois macaxeira. E por quê? É a mesma coisa, você está trabalhando, você pode trabalhar a localização, você pode trabalhar a questão da agricultura, a questão do espaço, problemas ambientais, a questão do agrotóxico. Posso trabalhar diferenças culturais, porque então abre essa possibilidade, assim, sabe? Então é interessante trabalhar dessa forma. E eu deixo claro assim, que inicialmente o aluno tem que ser uma coisa prática e eu tenho que me atentar muito ao identificar. Então, até o terceiro ano, o aluno tem que ser bem identificar, reconhecer, porque acho que é o primeiro contato que ele vai ter, sabe? Fora da sua família, fora com outras pessoas, com outras diferenças, com outras organizações, assim. Então, é legal ter esse trabalho aí. O professor comentou, pessoal, eu quero só reforçar, quando se faz uma atividade, né, que vamos identificar, né? Então, professores, uma das coisas que percebemos muito na didática é a questão de estar ali o verbo identificar, né, professor? Então, tá lá a habilidade, identificar. E os professores ou as professoras falaram, vejam aqui, olhem aqui. Assim, no cognitivo da criança, essa palavra identificar, esse verbo identificar, vai ficar um pouco distante para ele, né? Então, pessoal, uma das dicas, se nos permitem, né? Sabemos que dentro de uma sala de aula nós temos 4 formas de comunicação da própria programação neurolinguística, que é o auditivo, é o visual, é o sinestésico e o digital, né? Então, se vocês puderem dar uma pesquisada sobre essas formas de comunicação, né, que é da programação neurolinguística, porque na hora que você fala, vamos identificar, a palavra identificar, já no cognitivo da criança, já vai começar... o que é identificar? A pessoa está usando muito a palavra identificar. Porque senão fica aquela coisa. Vejam aqui, olhem aqui. Olhem. Então, o verbo não está dizendo lá, a habilidade está dizendo vejam aqui ou olhem aqui, né? Ou o que acaba acontecendo, principalmente com atividades práticas, é que eu espere que ele explique alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pedir para ele, pessoal, no caminho da tua casa, identifique lá árvores.
Vejam as árvores que depois a gente vai trabalhar vegetação, problemas ambientais. Identifique. E depois eu pergunto para ele, explique por que na região não tem árvore. Não tem uma coisa a ver com a outra. Então a gente acaba tendo esse problema nessa questão assim, principalmente quando eles são não alfabetizados. Sim. Porque quando eles são alfabetizados, eles vão saber ler, saber, conseguir talvez assimilar. Agora eles não. Até o 3º ano eles têm que ser bem prático, sinestésico que eles vão pegar, e eu tenho que me atentar muito a essa questão ali, porque a alfabetização geográfica. A base deixa isso bem claro, que é a alfabetização geográfica com a alfabetização cartográfica, que vai ser a base para todas as outras disciplinas e para a própria geografia. E a questão do sonoro é importante, né? Para quem os auditivos, né? Eles vão guardar muito, né? Sim. Então, aí vamos supor, futuramente, quando já forem alfabetizados e entrar talvez um verbo identificar, talvez a criança, o que é identificar? Sim. Se até então não foi trabalhado. Isso. Professor, tem como identificar porque nosso tempo está passando rápido? O assunto é bom. Tá muito rápido, pessoal. Chegamos no final de mais um bloco, né? Como sempre, tá uma maravilha falando aqui das molecadas, a questão dos verbos. Teríamos tanta coisa para falar nesse bloco, mas temos que nos atentar a outro bloco. Deixamos aqui o nosso grande abraço, meu e do professor André, e aguardem o próximo bloco. Um grande abraço.